Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindo ao canal do Fábio Fidelix. Olha, eu ia gravar hoje um vídeo falando sobre o adiamento aí de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, essa paralisação, né, de 2 semanas do Brasileirão 2024, mas, como todo mundo viu que aconteceu, né, do jogo do Flamengo, e vou explicar, né, do jogo do Flamengo ontem contra o Bolívar pra cá, até ali, horário do almoço, né, 3 pancadas para gente que gosta da imprensa esportiva, do jornalismo esportivo. Então, a imprensa esportiva, a mídia esportiva está de luto, e uma coisa inacreditável, né? Que em 12 horas, né, mais ou menos isso, em 12 horas a gente teve aí o Washington Rodrigues, o Apolinho, durante o jogo do Flamengo. Ele acompanhou ainda o primeiro tempo, né, do jogo do Flamengo com o Bolívar, depois acabou nos deixando aí durante a partida, durante o segundo tempo do jogo. Aí hoje, acompanhando alguns programas esportivos no YouTube, acompanhando o Jovem Pan, alguns outros programas do UOL, aí a gente fica sabendo primeiro do Antero, né, pelo menos acompanhei a primeira notícia sobre o Antero, o falecimento do Antero Greco, e depois, poucos momentos depois, o Silvio Luiz. Então, realmente é complicado para a gente que acompanha a mídia esportiva, para a gente que acompanha o rádio, a televisão. Mas falar um pouquinho, né, de cada um deles, não tem outra alternativa, é o que temos aí, e deixa o Campeonato Brasileiro, né, as rodadas, né, o que está já acontecendo, né, que é muito mais importante e triste, né, que a questão do Rio Grande do Sul, a catástrofe climática, né, que é uma coisa sem precedentes, né, uma coisa também incrível, absurdo que aconteceu. Gente que mora lá há 80 anos nunca viu disso, né? A gente fica até assustado, preocupado com o que está acontecendo, mas enfim, vamos deixar lá o Campeonato Brasileiro, o Edinaldo, os clubes, patrocinadores, né, os interesses que tem por trás. Muita gente era contra, muita gente a favor da paralisação do campeonato, mas enfim, vamos falar então dessas 3 perdas irreparáveis, né, para a mídia esportiva. Começando pelo Washington Rodrigues, o Apolinho, muito mais do rádio, né? Muito mais do rádio. Teve um período que eu acompanhei muito as rádios do Rio de Janeiro, acompanhava mais de São Paulo, depois passei a acompanhar, principalmente na década de 90, eu passei a acompanhar muito a imprensa do Rio de Janeiro, Rádio Tupi, Rádio Globo. Então, o Apolinho era uma presença ali incrível, né? Nos comentários, ele começou como repórter, depois foi para os comentários, ele foi treinador do Flamengo, né? Foi convidado em 95 pelo Kleber Leite para ser técnico do Flamengo, até isso, né, o Apolinho fez. E as 3 figuras, né, que a gente está falando aqui, essas 3 perdas, os 3 tinham esse lado do humor, né, esse lado divertido, irreverente, os três, cada um com o seu jeito, claro, com o seu estilo, mas os 3 não eram aqueles jornalistas sisudos, né, aqueles jornalistas, né, mais sérios, não, os 3 tinham esse lado do entretenimento, né, levando o futebol para o entretenimento. É o caso do Apolinho, Washington Rodrigues, que você vê, torcedor do Flamengo, torcedor fanático do Mengão, e morreu assistindo o jogo do Flamengo. Vejam só, né, como é o destino, como são as coisas. Uma figura realmente que marcou época. Tinha o show do Apolinho, passou pelas principais emissoras de rádio do Rio de Janeiro, né, Nacional, Globo, Tupi, terminou sua carreira na Tupi. Já era um caso, já era esperado, né, infelizmente, porque já não vinha bem de saúde. Então, deixa saudades realmente Washington Rodrigues, que faz parte daquele time, né, daquela geração de grandes profissionais, né, narradores, comentaristas, repórteres do rádio do Rio de Janeiro, que é fantástico, né? Trabalhou com o garotinho Zé Carlos Araújo, né, grande parceria, também com o Penido, né? Aliás, eu vi o vídeo hoje, o áudio, na verdade, né, do Penido estava fazendo o jogo do Flamengo, Penidão, e quando recebeu a notícia da passagem do Apolinho, não conseguiu, né, se manter ali, começou a chorar. O Gerson Canhotinha estava comentando o jogo, ele até interrompeu o Gerson e começou a falar sobre a morte do Apolinho, e começou a chorar, não conseguiu suportar essa emoção, realmente, que é uma coisa bastante complicada, né, para quem trabalhou com o Apolinho. Grande figura. Na década de 90, me lembro também dele ter aparecido em alguns programas de televisão, não só no Rio de Janeiro, alguns em São Paulo também, e teve aquela fase de técnico, né, realmente, do Flamengo, que
a gente não esquece 95, mas o Apolinho, claro, um homem do rádio, né, do jornalismo esportivo, da mídia esportiva, grande figura, realmente profissional fantástico, que vai fazer muita falta. Uma figura simpática, né? Uma figura super simpática e talentosa, o Apolinho, né? O Washington Rodrigues. O Antero Greco, também, né, depois do que aconteceu no final de semana, aquela mensagem nas redes sociais aí do Paulo Soares, o amigão, né, dizendo que o Antero estava vivendo aí seus últimos dias, né, seus dias finais, estava em seus dias finais. Ali todo mundo já começou a se despedir, já homenagear, era uma questão de tempo, né? Não havia o que fazer mais, era uma situação irreversível, mas quando a notícia chega, né, a gente sempre tem aquela esperança, né, de que algo pode mudar, mas foi confirmado, né? Esse foi o desfecho, então, o Antero Greco, que da mídia impressa para a televisão, disse até no outro vídeo, né, quando eu comentava sobre a informação do Paulo Soares, né, que deixou todo mundo triste, né, sobre a situação do Antero. Me lembro dele nos anos 80 fazendo campeonato italiano na TV Bandeirantes, com o J. Júnior, com outros profissionais. A Band começou a mostrar ali nos anos 80 o campeonato italiano e era um dos comentaristas das partidas que a Band transmitia, mas grande momento na ESPN, né? 3 décadas na ESPN, e não tem como, né? Não tem como. Tô vendo até a ESPN fazendo, claro, né, várias e várias homenagens, e muita gente falando, Juca Kfouri, que nem tá mais na ESPN, lá no UOL também falou sobre, muita gente falando, né, sobre o Anterito, né, como eles gostavam de chamar o Antero Greco, com o Paulo Soares, o amigão, né, o Sport Center, que vai ficar na memória de todo mundo. Ainda bem que no YouTube a gente consegue acompanhar ainda esses vídeos, mas, né, morreu até jovem, né, o Antero tinha muito mais tempo ainda para né, nos alegrar, né, trazer essa alegria, né, sempre bem-humorado ali com o Paulo Soares, tinha seus momentos de seriedade também na sua carreira, mas ali no Sport Center realmente acho que foi o auge, né? Podemos dizer que foi, em termos de popularidade, foi o auge do Antero Greco, lá com o amigão, o Paulo Soares, também outra perda irreparável, né, para o jornalismo esportivo. E Silvio Luiz, que, sem dúvida nenhuma, já disse isso, não é porque ele morreu, né? Pegar aí, tem vídeo meu do ano passado, do ano retrasado, ele nem estava doente, se estava doente a gente não sabia, né? Porque me parece que ele já não vinha bem há algum tempo, mas ninguém falava sobre isso. Um dos 3 maiores, qualquer pesquisa que você fizer aí, quais são os 3 maiores, melhores, sei lá, maiores, né, narradores de todos os tempos da TV brasileira, você vai ter o Silvio Luiz entre os 3. E como a diferença, né, para Luciano, para Galvão, a irreverência, o estilo que ele criou é único, né? Já disse isso várias vezes. Não tem nada parecido. Antes do Silvio Luiz existia uma narração na TV, que era uma narração séria, uma narração formal. Pareciam, muitos narradores transmitiam futebol como se fosse um evento social, sabe? Uma coisa assim, uma cerimônia. Parecia algo assim, né? E ele veio com um vocabulário, com seus bordões, com uma linguagem totalmente diferente que, no final dos anos 70 e início dos anos 80, ganhava até da Rede Globo na época, ganhava na audiência da Rede Globo em São Paulo, principalmente. Deu muito trabalho para a Rede Globo, pela irreverência, né? Então o pessoal estava acostumado com aquele tipo de narração séria, meio quadrada, e aí vem o cara com o olho no lance, com pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, o que eu vou dizer lá em casa, o que é que só você viu, né? Todos esses, minha Nossa Senhora, sensacional, né? Uma coisa... Eu não gostava, né? Confesso aqui que quando era criança, eu vou até contar uma história aqui rapidinho, já no final do vídeo. 1984 teve aquela final que na verdade não foi uma final, né, no Campeonato Paulista de Pontos Corridos em 84, mas na última rodada Santos e Corinthians chegaram em condições de ganhar o título. O Santos jogava pelo empate, que tinha vantagem na pontuação, o Corinthians precisava ganhar o jogo. O Santos foi campeão, venceu a partida com um gol do Serginho Chulapa, lembra? Um cruzamento da esquerda ali, Zé Sérgio Humberto, jogada pela esquerda, cruzamento rasteiro, passou pelo Carlos, né, o goleiro do Corinthians, e o Serginho fez o gol. Essa partida acompanhei na minha casa, né? Naquela época eu tinha meus 13 anos, em 1984, e um amigo veio até a minha casa para assistir. Assistimos juntos a partida. E ele queria assistir o jogo com o Silvio Luiz, e eu não gostava do Silvio Luiz.
Eu queria ver o jogo com o Luciano, na Bandeirantes. O Luciano estava no auge também na carreira. Começava aquele projeto Show do Esporte, teve imagem de helicóptero, né? Acho que o doutor Osmar de Oliveira, que também já nos deixou, estava no helicóptero fazendo as imagens aéreas do jogo. Foi uma novidade que a Band lançou, né? Era fantástico o que fez ali o Show do Esporte na Bandeirantes, o Luciano. E eu queria ver o jogo com o Luciano, ele queria ver o jogo com o Silvio. Você vê na Globo, era o Luiz Alfredo que narrava, né? Mas a nossa briga ali, a nossa disputa, entre aspas, era por Luciano ou Silvio Luiz. Ele querendo ouvir o jogo com o Silvio, que ele era fã do Silvio Luiz. Aliás, deve estar até sentindo nesse momento, né, a perda do Silvio Luiz. Claro que isso faz muito tempo, a gente tinha lá 13 anos, 12 anos de idade, faz tempo, hein, gente, 84. Mas o que acontece? Aquela época aqueles aparelhinhos UHF, né, aquelas anteninhas de TV, e a Record não estava com sinal bom. Não estava com sinal bom na minha casa, e a Band estava limpinho, né? A Bandeirantes estava com a imagem limpinha, então eu acabei convencendo o meu amigo, vamos ver na Bandeirantes, a imagem está melhor, tal. Mas ele queria acompanhar com o Silvio Luiz, mas acabamos assistindo o jogo pela Band mesmo, o título do Santos 1-0, gol do Serginho Chulapa, e ele corintiano ainda, meu amigo. Eu não sou santista nem corintiano, mas ele corintiano, acabou ficando triste aí com a derrota do seu time, e acompanhamos na Band com o Luciano, mas ele era um fã do Silvio. Depois, com o tempo, eu fui entendendo qual era o objetivo. No início eu achava uma coisa chata, né? Né? Muito bordão, muita coisa, parece que não leva a sério o futebol, e realmente a gente vê hoje que não é para levar tão a sério assim o futebol, né? Não é. Futebol é entretenimento, né? É esporte para quem pratica, sim, né? Mas envolve muita coisa, é entretenimento, e hoje mais ainda, né? Com patrocinadores, com os direitos de transmissão, que antigamente era bem diferente, né? Os negócios eram bem diferentes, essa coisa de direitos de transmissão praticamente nem existia, né? Da forma que é hoje, que acontece nos dias de hoje, mas enfim, depois eu entendi realmente e virei também um fã, digamos assim, né? Não gosto muito dessas coisas de fã, de idolatria, acho que a gente não deve ter esse tipo de coisa por ninguém, aprendi isso com o tempo, mas virei também um admirador das narrações do Silvio, e, como já disse, né, um estilo único que nunca existiu, né, antes do Silvio nunca existiu, e depois do Silvio também, e acredito que não vai existir nenhum narrador. Eu não estou dizendo que ele é o melhor de todos os tempos, para muita gente mas com um estilo único. Ele é um dos melhores, sem dúvida nenhuma, talvez o melhor, para muita gente mas sem dúvida alguma, com uma forma de narrar totalmente diferente, né? Não gritava gol, gritava ué, né? A seleção brasileira, ele tinha também uma frase, né? Mais um gol brasileiro, meu povo, enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay, que aliás, esse confira comigo no replay também é outra frase histórica, né? Então, é o que a gente pode dizer aqui. Queria saber também sua opinião, seu comentário. Hoje não tinha outro assunto para falar, para gravar em vídeo aqui, mesmo o Campeonato Brasileiro, um assunto bem, bem pequeno, perto dessas 3 perdas que tivemos aí na mídia esportiva, né? Ontem, quarta-feira, começando aí com Apolinho no jogo do Flamengo, e hoje com Antero, e depois na sequência a informação que chegou, pelo menos essa foi a ordem, né? A informação também aí do falecimento do Silvio Luiz. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores de todos os tempos, o Washington Rodrigues, um dos maiores nomes do rádio esportivo do Rio de Janeiro, e o Antero Greco, um dos grandes personagens da ESPN e dos comentários esportivos aqui no Brasil. Galera, grande abraço. Se quiser colaborar com o canal, pode deixar aí o seu like, também fazer a sua inscrição, mas a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo. Valeu, tchau, tchau.